Bem, gente, é como eu disse para vocês, surpresa. E claro que são surpresas boas, são informações que só vêm nos ajudar no dia a dia. E ele é uma pessoa muito querida, de uma competência toda à prova. É membro do INCA, Instituto Nacional do Câncer, é professor, é uma pessoa de uma religiosidade a toda a prova, e ele vai nos explicar como nós podemos nos curar, claro, fazendo um tratamento direitinho, mas também com a fé. Eu estou falando do nosso querido companheiro, nosso irmão, se assim o permite, doutor Hernani Sampaio. Boa noite. Boa noite, Celeste Maria, boa noite a todos os ouvintes do canal. E fico muito feliz de vir aqui pela primeira vez e na certeza que nas vezes que eu for convidado, eu virei com todo prazer. Obrigada, doutor. Doutor, nós estamos querendo saber mesmo. O senhor já nos mostrou, eu já tive conhecimento de vários casos de câncer, que o senhor, com o seu tratamento, curou as pessoas, mas o senhor disse que teve uma ajuda também muito grande da fé das pessoas. Como é que entra a fé num tratamento de câncer, num tratamento de uma doença assim, que quando fala em câncer, nós nos apavoramos, né? Me fala um pouquinho, como é que entra a fé, como é que entra a ajuda, aí a espiritualidade? Muito bem, Jesus Cristo já dizia, quem vai te curar não sou eu, é você mesmo com a fé. Então todas as pessoas têm que encarar as doenças, até mesmo o câncer, não como um castigo de Deus, como um evento em que aquela pessoa pode vencer. A pessoa tem que vencer a doença, mesmo quando se trata do câncer, primeiro, confiando nos médicos. Segundo, acreditando nos tratamentos convencionais, seja ele cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia e assim por diante. Mas a pessoa tem que acionar a fé que tem dentro de si. No cérebro, nós temos um ponto chamado sistema límbico hipotalâmico, que esse sistema hipotalâmico é onde está a energia que Deus nos deu. Então, essa energia que é localizada no tronco cerebral, que é logo abaixo do encéfalo, nós temos o sistema limpotalâmico. Esse sistema limpotalâmico, ele libera uma energia que vai acionar o sistema neurovegetativo, fazendo com que esse sistema neurovegetativo acione ou produza todos os neurotransmissores ou neuropeptídeos, que vão fazer com que todos os órgãos do sistema nervoso autônomo comecem a funcionar de forma adequada. Esse sistema limpotalâmico vai acionar o sistema endócrino através da produção do que nós chamamos dos transmissores neuroendócrinos, fazendo com que todas as glândulas, né, seja ela a hipófise, a tireoide, passando por pâncreas, passando por ovário, passando por gônadas, testículos, suprarrenais, fazendo com que todas essas glândulas funcionem de forma harmoniosa. E, ao mesmo tempo, o sistema limpotalâmico, através dessa energia que libera, faz com que o nosso sistema imunológico comece a funcionar de forma adequada, produzindo quantitativamente e qualitativamente todos os componentes do sistema imunológico. Por exemplo, quais são os órgãos do sistema imunológico? É a medula óssea, é o baço, são os linfonodos, não é? São as placas linfáticas que nós temos espalhado pelo organismo todo. Então, muito bem. Na hora que a pessoa fala, olha, eu tenho um câncer, mas se Deus quiser, se eu for merecedor e se eu for perseverante, eu vou me curar. Na hora em que a pessoa tem esse comportamento, não se deixa deprimir emocionalmente, ou seja, luta contra a doença, automaticamente todo o sistema imunológico vai funcionar bem, fazendo com que haja uma grande produção de anticorpos e de células do sistema linfático, principalmente os linfócitos T e o linfócito B, fazendo com que então aconteça um aumento qualitativo desses componentes imunológicos e automaticamente o câncer começa a ser destruído pela produção dessas células da nossa defesa imunológica. A isso nós damos o nome de homeostase. O que é homeostase? Homeostase é o equilíbrio entre a mente e o corpo, entre o cérebro e o órgão, entre a alma e o material.
Então, a homeostase é uma coisa que hoje comprovadamente já existe. Se nós pegamos dois doentes exatamente iguais, com o mesmo tipo de câncer e no mesmo estágio, aquele paciente que aceita lutar contra a doença, ele vai se curar. Isso por quê? Porque algumas horas depois dessa conversa, nós fazemos uma dosagem imunológica das imunoglobulinas salivares, e naquela pessoa que aceitou o tratamento, a gente vai observar que essas imunoglobulinas estão lá em cima. Ao passo que aquela pessoa que se deprime, que se entrega, que se abandona, nós vamos ver que as dosagens das imunoglobulinas ficam lá embaixo. E hoje a ciência consegue comprovar, eu tenho até aqui uma foto muito interessante, que é uma foto em que uma célula que está em amarelo, ela começa a destruir essa célula cancerosa em vermelho. Isso aí o que acontece? Isso aí é um linfócito em amarelo, é o linfócito T. Esse linfócito T, ele tem a propriedade de produzir umas substâncias citotóxicas, ou seja, é uma substância proteica que começa a destruir a célula neoplásica. Nessa outra foto aqui, ela é mais interessante ainda. A gente vê uma célula neoplásica em amarelo, e sendo atacada por essa célula em verde. Essa célula verde é um linfócito em que a pessoa, pela sua fé, pela sua perseverança, pela sua vontade de querer ficar boa, essa pessoa produziu esse linfócito, o linfócito começou a produzir essa substância, causando esses buracos nessa célula amarela. Nós vemos esses buracos, é o início da morte da célula cancerosa. Então, o que acontece é o seguinte, hoje, 70% dos casos de câncer, de forma geral, eles são curáveis. Mas nós podemos aumentar mais ainda esses índices de curabilidade quando nós acionamos a fé, através da oração, através da prece, fazendo com que as nossas defesas imunológicas aumentem. Tanto que nós temos até hoje, cerca de 12% dos casos de cura em câncer, são as chamadas curas espontâneas, em que as pessoas se curaram pela sua própria fé. Era a mesma coisa que Jesus dizia, se você tem fé, você vai se curar. Para você ter ideia, nós temos uma substância dentro de nós chamadas endorfinas, que são 20 vezes mais potente que a morfina, que todos nós temos essa substância dentro de nós. Se nós temos fé, nós podemos fazer com que essas endorfinas comecem a subir e as dores aparecem. Então, por exemplo, o faqui, ele se concentra de tal forma que as endorfinas vão lá em cima. Então, ele é capaz de passar por cima de prego, de brasas, né, sem se machucar. Da mesma forma, quando eu estou com o meu doente, se o doente acredita em mim, na hora que eu ponho a mão nele, a dor dele desaparece. É feitiçaria, bruxaria? Não é. É porque a pessoa tem tanta vontade de querer ficar boa e tem tanta fé, que ele produz essa substância que Deus nos deu chamada endorfina. Bem, doutor, em outras palavras, como eu já foi comprovado por vários documentos, o senhor já tem vários casos, inclusive, de câncer, comprovadamente curado através também da fé, fazendo todos o tratamento, mas também com a fé. É isso mesmo, é isso mesmo. Para você ter uma ideia, isso que eu falo que Jesus fazia 2011 anos atrás, né? Hoje, a ciência que estuda esse fenômeno chama de psiconeuroimunologia. A psiconeuroimunologia, que eu gosto de chamar de psiconeuroimunofisiologia, é quando você aciona, né, o seu psique, o seu lado psicológico emocional, no sentido de que esse seu psicológico emocional, o lado bom, faz com que você tenha um aumento da sua imunologia, tenha um aumento da atuação de todas as suas glândulas, não é? E tem um aumento da função de todos os órgãos que compõem o sistema nervoso periférico. A isso nós damos o nome de homeostase, ou seja, equilíbrio entre a fé e a mente. Agora, o inverso também acontece. Normalmente, quando surge o câncer ou qualquer outra doença mais grave, é porque naquele momento nós estávamos com a nossa imunidade baixa. Então, para você ter uma ideia, se a gente armazena entre nós pensamentos nocivos como rancor, mágoa, sofrimento, desejo de maldade, violência ou depressão propriamente dito, todos os nossos índices imunológicos caem.
E automaticamente nós ficamos mais susceptíveis para contrair infecções, parasitoses e principalmente câncer. Então, qual é o melhor remédio para o câncer? É você não se deprimir. Você manter-se sempre numa boa estabilidade emocional. Porque uma má estabilidade emocional, ou se você começa a armazenar pensamentos nocivos dentro de você, a sua imunidade vai cair e você vai ter uma doença. Exemplo disso, se uma pessoa começa a planejar maldade contra a outra, aquela pessoa, na realidade, na hora que ela está planejando fazer mal a outra pessoa, ela está fazendo mal a si própria, porque a imunologia dela começa a baixar e ela, então, vai contrair uma dessas doenças. Eu tenho aqui uma fotografia que é de um caso real. Essa paciente, ela teve um câncer na mama, não é? E vocês notam, aqui a gente nota o seguinte, a mesma doente, alguns meses depois, completamente curada. Por que ela curou? Ela curou porque acreditou no tratamento, ela acreditou em si mesma e ela viu que doença não é castigo de Deus. Doença é um evento que você pode lutar contra essa doença com resignação, mas não com conformação, e a pessoa pode se curar. E o outro caso aqui é um caso também raro de curar. Esse homem teve um câncer no pulmão, essa mancha branca é um câncer do pulmão, esse câncer mata 98% das pessoas portadoras, mas esse senhor se curou. Ele se curou por quê? Porque fez o tratamento convencional de forma adequada e ele soube usar a fé e a energia que Deus nos deu. Porque esse ponto energético que eu falo sempre, que está em nosso sistema limpo-talâmico, ainda é oriundo daquele Big Bang, que aconteceu há 20 bilhões de anos atrás, quando Deus, ao lado de Jesus, decidiu criar o universo. Que maravilha. Bom, então, depressão jamais, gente. Guardar mágoa, pelo amor de Deus. Esquece isso. Esquece esse tipo de coisa, porque só nos levam a coisa má. E se você tem alguma doença, inclusive o câncer, fé. Gente, acima de tudo, fé. Pare para pensar que você pode se curar. A prova disso é que o doutor Hernani nos mostrou eu tenho vários documentos que o doutor Hernani nos mostrou de pessoas que se curaram porque acreditaram na cura. Agora, doutor, eu queria pedir um favor ao senhor. Que o senhor viesse mais vezes nos visitar, que o senhor nos trouxesse mais depoimentos, que o senhor nos trouxesse essa força que nós temos por obrigação de passar para os nossos amigos telespectadores. Vai ser um prazer enorme. Eu posso concluir com o pensamento? Dr. Bezerra de Menezes, um grande amigo meu na espiritualidade, ele tem uma frase extremamente interessante, diz o seguinte: compete ao bom oncologista não só prescrever o tratamento convencional, tipo cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia ou imunoterapia, mas compete também ao bom oncologista prescrever a prece e a oração como remédio para a alma. E ele conclui mais ainda: compete a um bom oncologista transformar todas as pessoas que estão em volta daquele paciente com câncer, sejam filhos, parentes, vizinhos ou pessoal do grupo de saúde, transformando todas essas pessoas em enfermeiros de Jesus. Doutor Hernani, um abraço. Obrigado mais uma sempre. vez, e foi um prazer por poder aqui, com meus parcos conhecimentos, passar alguma coisa para vocês. Muito obrigado pela atenção e pelo convite, e estou sempre aberto a convites e volto com todo prazer. Obrigado. Porque uma das minhas missões no mundo é eu passar um pouco de informação para a nossa população. Obrigada, doutor. É isso aí. Você quer falar com o doutor Hernani? Olha, está aí na sua telinha o contato do doutor Hernani. Combinado?